quero fazer uma brincadeira com você. A gente ia apagar a luz, mas por problemas técnicos é melhor não fazê-lo. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Fecha mesmo. Eu vou ficar vigiando para ver se tem alguém com o olho aberto. Fecha, mas assim, aperta de doer. E ainda bota a mão na frente assim, para você não enxergar nada. Amém? Fechou bem? Amém? Então pode abrir agora e olhar a tela. Do princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos repetir esse final? Disse Deus, e houve luz. Se você estudar a Bíblia profundamente, meu irmão, você vai descobrir que esse versículo resume toda a história da humanidade da Bíblia. Deus não criou uma coisa sem forma e vazia. Deus não criou uma coisa em trevas. Houve uma guerra. Houve uma destruição. E Deus resolveu estabelecer, a partir da sua palavra, a luz sobre a terra, sobre a humanidade e restaurar tudo. E eu quero essa noite falar com você sobre luz e trevas. E eu quero falar com você sobre luz para todos. Eu peguei emprestado isso aí da empresa que eu trabalho, esse tema, Luz para Todos. Luz para Todos é um programa de eletrificação rural da Eletrobras que visa levar a luz do campo para o homem distante, para o homem do grande sertão. Em 1998 eu estive no sertão, uma cidade chamada Barrocão. Lá não tinha luz nenhuma, tinha um orelhão. E a fila era mais ou menos de 25 pessoas para você conseguir ligar com ficha na época. O pessoal novo aí não sabe nem o que é ficha, Maurício, mas a gente usava ficha, né? Aldo usou muita ficha no orelhão. E a ficha não parava de cair, né? Então, luz para todos. Eu quero trazer uma palavra hoje, eu quero que a igreja esteja orando, e essa palavra é também para quem está aqui, mas muito mais para quem nos assiste na internet, muito mais para você que está em casa, muito mais para você que não é crente, muito mais para você que procurou alguém essa semana para saber o seu futuro, alguém que leu a sua mão, alguém que jogou cartas, alguém que disse para você que traria a pessoa amada em 3 dias. É para você que eu quero trazer essa palavra. E o que a igreja faz, pastor Marco? Ora, para que essa palavra chegue ao coração dessas pessoas. Nós somos, nesse momento aqui, pastor Antônio Marcos, a maior célula que tem, porque nós estamos dentro de vários lares. E esses lares têm pessoas crentes e não crentes, que conhecem Jesus e outras que não conhecem, e que precisam ouvir o que eu vou dizer essa noite. O propósito de Deus é que todo ser humano tenha acesso a essa luz. Cantor cristão, que o Marcelo cantava muito, né? Dizia assim, ó, com cego eu andei, hein, Eliezer? E perdido vaguei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Meus olhos abriram, Leirton. Os olhos do homem que recebe a luz de Jesus, eles se abrem, eles são abertos. De repente, ele não enxergava e passa a enxergar. Triste é quando a pessoa enxerga e para de enxergar. Eu vi minha avó, com idade avançada, ficar cega por causa do diabetes em casa. É muito triste uma pessoa que sabe ler, que vê a luz, de repente não enxerga mais nada. Ela não conseguia mais enxergar e ela sofreu muito por causa disso. Eu quero que você abra a tua Bíblia, mesmo assentado, no texto, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 25 a 32. Lucas, capítulo 2, 25 a 32. Esse texto fala de um homem. Esse homem é Simeão. Simeão é um daqueles personagens, pastor Cleiton, da Bíblia, que não tem grande renome, que não tem uma grande história, que não tem grandes feitos, mas é o cara da Copa do Mundo que entra para fazer um gol. Ele está no banco de reserva, entrou e fez um golaço. Assim como o Barnabé, assim como o Onesíforo, existe Onesíforo, depois você vai lá e procura. O camarada, ele tem um versículo, 2 que citam ele, mas que coisa tremenda.
E a Bíblia diz assim, em Lucas 2, 25 a 32, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amém? Diga comigo, luz, para iluminar as nações. E feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos a tua palavra e te pedimos, aplica aos nossos corações e ao coração das pessoas que estão nos vendo agora pela internet e aquelas que ainda verão essa palavra. Senhor, ministra a vida de Deus, luz de Deus na vida deles. E quanto a nós, Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, coloca-nos no teu alto retiro, na tua fortaleza, esconde-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, leva-nos à tua cidade forte, ó Deus, dispersa os nossos inimigos, em nome de Jesus, e dá-nos toda a tua armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a tua palavra, o escudo da fé, com o qual apagaremos os dardos inflamados do maligno, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, e que possamos essa noite fazer tudo e permanecer inabaláveis, em nome de Jesus. Ajuda-nos assim, amém. Amém? Glória a Deus. Simeão, um moço, pastor Paulo, que esperou. Quantos aqui já esperaram uma coisa de Deus um tempão igual a mim? Quantos? Mas veio, não veio? Porque Deus é fiel. Esse moço já não era mais moço, já estava velhinho assim, bem mais que eu, talvez cabelinho branco, talvez ele já não andasse com aquele vigor da juventude, mas esse moço tinha uma coisa interessante, e quando eu estava lendo sobre a vida desse moço, lembrei de você, pastor João Brito, que deve estar assistindo, ou não, vai assistir depois. Lembrei do pastor João Brito, porque ele tem uma promessa de Deus, uma promessa de unção do Espírito Santo, uma promessa de avivamento, e esse moço esperava, porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo, e ele esperava aquilo que a Bíblia chama de a consolação de Israel. Ele esperava Jesus, ele sabia que mais dia menos dia Jesus nasceria, essa era a promessa de Deus, e Jesus viria para iluminar Israel, mas para iluminar todo o mundo, e esse homem esperava por isso. E o texto que nós lemos, Jesus nasceu, José e Maria levam ele, eles tinham que fazer um sacrifício, eles tinham que apresentá-lo no templo, esse era o costume, mas eles encontram Simeão, e uma das cenas mais tremendas da Bíblia, mais bonitas, esse homem pega o bebê no colo, e sabe o que ele diz? Ele diz assim: Senhor, eu já posso morrer, o Senhor pode me dispensar, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua glória, os meus olhos já contemplaram a tua promessa. Ele tinha essa esperança da promessa de Deus, de que Jesus seria aquele que viria restaurar o povo, e que viria trazer luz para Israel. Jesus é a única possibilidade de luz, não há outra luz. Você que faz massagem, impõe a mão e diz assim: vou curar com a luz do universo. A luz do universo não pode curar. Não existe isso. O que existe é um Deus de luz. Nós somos reflexos da luz que emana dele. Toda a luz vem dele. Ele, pela palavra, disse: haja luz. E havendo luz, o mundo foi estabelecido. O mundo foi estabelecido pela luz, mas não criado pela luz. Ele foi criado pela palavra do autor da luz, o Senhor, aquele que brilha. Ele é a estrela da manhã. Ele fez isso. E eu quero essa noite, então,
falar com você sobre algumas verdades sobre luz e trevas. Não tem esse papo de yang e yin, de que tem um pouquinho de luz aqui e um pouquinho de escuridade na luz e um pouquinho de luz na escuridade. Não tem. Devia ser duas bolinhas, uma branca e uma preta. Ou tem luz ou está em trevas. Quando Deus olha lá de cima, eu sei que você encarna na gente que é careca, né, pastor Marco? Deus não vê. Olha lá, pastor Marco careca, Marivaldo careca, né? Antônio Marco tem cabelo, Marcelo tem... Deus não vê isso. Deus olha lá de cima e Ele vê quem está em trevas e quem está na luz. São duas pessoas. Umas estão imersas em trevas e outras estão na luz. Algumas verdades sobre luz e trevas. Primeira, ninguém, em nome de Jesus, tem luz própria, meu irmão. Ninguém. Eu ia trazer uma lâmpada aqui, esqueci a lâmpada em casa. Eu ia trazer a lâmpada e perguntar se eu sou capaz, com o meu corpo, de acender a lâmpada. Eu sei que tem gente aqui de ciência. E o pessoal ia dizer não. E eu ia perguntar, por quê? Eu não tenho eletricidade no corpo? Tem ou não tem? Tem. Então por que eu não acendo a luz? Responde aí. Pessoal da ciência, pode responder. Por quê? Porque a tua luz, a tua energia elétrica, a eletricidade que é no teu corpo, Marivaldo, não é suficiente. É claro que você é bacana, é claro que você tem valores, é claro que você tem qualidade, não são suficientes. Ninguém tem essa luz própria. Ninguém. Nós lutamos para tentar acender uma luz. Houve um homem chamado Thomas Edison. Ele foi considerado um idiota na sua escola. Viu, Camila? A mãe dele foi orientada pelo diretor a tirar ele da escola. Tira esse cara, porque ele fica repetindo números. E ele repetiu tantos números, que ele criou 9.999 fórmulas de como a luz não funciona. Mas ele criou uma e inventou a lâmpada. Um gênio. Mas nós não temos luz própria, amados. Nós não podemos iluminar o mundo como espiritualistas, hinduístas creem. Não existe isso. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é exatamente esse, meu irmão. O mundo hoje vive em trevas. O mundo que você vive, que tem tecnologia, iluminação artificial, você vive conectado, online, tem brilho no seu celular, você tem faróis, você tem lâmpadas tremendas. Esse mundo espiritualmente vive de forma tenebrosa. O mundo vive preso. Recentemente, agora, na Copa do Mundo, melhor que aconteceu na Copa do Mundo, 11 meninos foram resgatados de uma caverna escura e sombria na Tailândia. E o pessoal trocou o WhatsApp aí, mas 3 coisas para mim serviram de ensino na experiência daqueles meninos ali. Primeiro, eles não se acharam, eles foram achados. Exatamente como você. Você não se achou, Deus achou você. Você estava totalmente dependente de que Ele viesse te buscar, de que Ele te encontrasse. Segundo, quando eles saíram da caverna, eles não sabiam nadar. E alguém disse, eles não vão aprender a nadar. E eles saíram totalmente dependentes. Eles foram sedados para sair. Eles foram conduzidos pelos mergulhadores. Eles não fizeram nada a não ser ficarem parados para não atrapalhar. Eles saíram numa espécie de cápsula, alguma coisa assim, para não atrapalhar, porque eles eram impotentes para sair da condição onde estavam. E com a nossa história de vida foi exatamente assim. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele foi lá, foi a sua boa mão, foi a sua coragem, foi Ele. E a terceira coisa nesse incidente, um homem morreu. Pouca gente percebe isso e fala disso. Um homem morreu dentre aqueles que ajudavam, para que aqueles meninos estivessem vivos. Esse incidente da caverna é a pregação para a nossa vida, Marcelo. Um homem morreu, Jesus deu a vida para que você fosse tirado da escuridão.
Não há como você sair das trevas que vive se você não crê no poderoso nome de Jesus, na sua luz e na sua salvação. O salmista disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que me recearei? Ele é Deus. Mas o mundo vive nas trevas. É importante que a gente tenha em mente que nós vivemos como que olhando para sombras. O mundo vive como se olhasse para sombras. Muitos aqui, a maioria de nós já leu o mito da caverna de Platão. E é simples, o mito da caverna é um texto interessantíssimo. Homens viviam por muito tempo presos dentro de uma caverna. Eles estavam como que acorrentados, e atrás deles tinha uma fogueira, de sorte que eles olhavam para a parede daquela caverna, e ali eles só viam sombras, e eles só conheciam uns pelos outros pelas sombras. Mas a história é mais ou menos assim. Se tiver um filósofo aí, depois me corrige. Um deles consegue se desvencilhar das correntes, dos grilhões, e sai daquela caverna, e anda, e sai, e passa por espinhos, por vales, por buracos, mas consegue sair, e chega lá fora, vê a luz, vê cores, vê a natureza, vê o sol, vê animais. Ele fica muito impressionado, e ele diz: eu vou voltar lá, e vou contar para eles o que aconteceu. E ele volta, e conta, e eles dizem assim: você está louco, isso não existe, não existe beleza, não existe cores, não existe um mundo lá fora, não existe um sol maravilhoso, não existe lindos animais de estimação, nada disso, não existem cachoeiras, nada. O que existe são sombras, nós só conhecemos sombras. E a pena para quem enlouquecia ali era a morte. É mais ou menos assim. E é mais ou menos assim que o crente vive. Ele conseguiu sair da caverna e mostrar e falar para o mundo que há trevas. Há trevas no mundo. O Deus deste século, diz a Bíblia, cegou-lhes o entendimento. O texto bíblico de João 3,19 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O iluminismo foi um período de grandes trevas. Desculpe aí quem é de literatura e admira esse período, mas o iluminismo botou o homem no centro, como se o homem pudesse dar conta da sua própria vida. A arte do iluminismo é maligna. Avalie isso. O iluminismo foi a ideia de que o homem tem o centro e a luz em si mesmo. Mas a arte se expandiu a partir daí, e a perdição do homem também. Com o iluminismo veio também outros pensamentos, o humanismo idolátrico, que colocou o homem como centro do universo, tirou Jesus, tirou Deus, tirou a Bíblia, colocou de lado, como se nós pudéssemos dar conta da nossa própria vida. Você não pode dar conta de ser quem você é. Você precisa de Deus, você tem o formato de Deus, e dentro de você que me assiste pela internet, tem um vazio em forma de Deus, e esse vazio só será preenchido pela pessoa de Jesus. Não há outra saída, não há. Hoje de manhã o pastor Marcos aqui, pastor Marcos falando aqui, sobre trevas, mas se eu tenho identidade em Jesus, ele disse, não é? A minha luz vai brilhando e eu vou encarando as trevas, e as trevas vão recuando e eu vou vencendo. É isso que a Bíblia diz. Há uma luz, e essa luz está em Cristo Jesus. Existe muito no mundo hoje de trevas. Olha aí, feitiçarias diversas, quanta coisa, depressão, vontade de morrer ou suicídios, abortos, culto a mortos. Se você vê vultos, ouve vozes, essa é a grande prova de que você está preso em densas trevas e precisa da luz de Jesus. Você está preso e não sabe a prisão que tem. Você
busca ajuda, você sofre, você agoniza, você não encontra resposta. Você acha que o seu apartamento ou a sua casa é um presídio para você. A sua vida se tornou uma camisa de força espiritual. Você quer se desvencilhar. Você olha para a sua vida e nada caminha. Você percebe que não há alegria em você. Há pessoas que aparentemente não têm problema, têm um bom casamento, têm filhos, mas elas vivem uma pressão, elas vivem, pastor Aldo, uma tribulação, uma angústia sem fim, e não sabem que o nome disso é trevas. E triste quando a pessoa, vivendo isso tudo, ela vai buscar uma luz, que é uma falsa luz, porque também existe uma falsa luz. Existe uma luz que não é luz. O retorno aqui apagou, hein? Tá? Aqui isso. Existe uma luz que é falsa. A palavra diz assim: mas ai daqueles que chamam trevas, mas ai daqueles que chamam mal em bem, ou põem trevas por luz, e luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nem tudo que parece belo é, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Há muita mentira dentro da religiosidade. Eu estava na casa do Alemão, que é uma casa de comida lá do Rio de Janeiro, famosa, na Via Dutra uma vez. E uma moça cigana, havia um grupo de ciganas muito grande lá. E ela veio e segurou minha mão e disse assim: eu vou ler a sua mão. E aí eu dei um golpe na mão dela, pastor Maurício. Eu virei a mão dela e falei assim: eu vou falar do seu futuro. O seu futuro será em trevas, sem Deus, perdida. Se você continuar praticando feitiçaria, você precisa de Jesus. E aí ela botou a mão no ouvido assim, balançou a cabeça, sentou no chão, começou a chorar. E eu me afastei, porque eu pensei, as ciganas vão me dar uma surra aqui. E quando eu estava lá abrindo o carro para ir embora, eu olhei para trás para ver se dava tempo de fugir, né? Viu, Stenge? Eu falei, vou correr aqui. Olhei, e a cigana mais velha que tem, né? A cigana, deve ser a cigana rainha, igual a abelha lá, dando uma bronca nela, dizendo assim, ó, você não pode deixar ele falar com você e tal. Eu entrei no carro e ó, tchau. Mas aquilo que precisava ser dito foi dito. Não há revelação do futuro. Não há, amado, controle do futuro. Sabe qual a diferença da feitiçaria para o evangelho? O evangelho, você é servo e tem um Senhor. Na feitiçaria, você é mais servo ainda, você é escravo e acha que é Senhor. Você não é Senhor, você não pode controlar o futuro e você pensa isso. Você é enganado. No evangelho você reina com Cristo, porque você obedece a Ele e toda a vitória dEle se torna a tua vitória também. Então, amados, é preciso que nós entendamos, existe uma falsa luz. Jesus disse que eles são cegos conduzindo cegos. Essa foi a expressão dele. Ele disse isso. Vocês não sabem que eles são cegos? Deixai os cegos. São cegos condutores de cegos. Gente que não resolve o próprio problema. Gente que lida com dificuldades espirituais. Mas essas pessoas dizem, eu vou ajudar você. A nossa cidade de Curitiba está carregada de panfletos e papéis colados em postes de gente que diz que tem a solução e não tem a solução nem para si mesmo. Você precisa da salvação de Deus. Você precisa da luz de Deus. Você precisa conhecer a verdadeira luz. Em quarto lugar, a verdadeira luz, ela revela toda a nossa escuridão. A verdadeira luz revela a nossa escuridão. Irmãos, eu pedi autorização à irmã, ela é lá do Rio, irmã Rosa. Rosa é poderosa em Deus, enfermeirona, bênção. Rosa evangelizou muito comigo. E ela era uma bênção lá, evangelizando meninos de rua, na cidade do Duque de Caxias. Um abraço, Rosa, que ela disse que ia estar assistindo. Rapaz, um dia o menino de rua pegou uma lata assim, no meio da briga, mandou a lata, ela se abaixou, eu tomei a latada. Pau! E ela falou, irmão Marivaldo é muito fraquinho. Outra vez, fomos evangelizar os mendigos, e tinha um mendigo com a perna toda enfaixada de gaze suja.
E ela começou a tirar gases. Irmão, desculpa citar isso. Começou a cair bicho da perna daquele homem. E ela ali preparada, com pomada para fazer o curativo, e eu caí sentado. E ela de novo falou o quê? Irmão Marivaldo é muito fraquinho. Ela é uma bênção de Deus. Mas essa mulher, irmãos, era feiticeira. E ela disse, cansou da feitiçaria, cansou do engano do diabo. Ela tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Aquela Bíblia amarelada que você tem aberta no Salmo 91 não resolve nada, se não for lida e vivida. E ela tinha em cima do guarda-roupa. E como ela é uma mulher grande, ela um dia disse que deu um tapa no guarda-roupa assim. Não aguento mais essa vida, Deus fala comigo. E aí a Bíblia caiu na cabeça dela, uma Bíblia enorme. Machucou o coco da Rosa, né, Rosa? E aí a Bíblia caiu aberta, Deuteronômio 18, 9. Quando saíres da terra que eu te dei, quando entrares na terra que eu te dei, não se achará no meio do povo vidente, cartomante, mágico, encantador de encantamento, necromante, quem consulte os mortos, porque isso tudo é abominação ao Senhor. Ela disse, então é por isso que eu estou longe de Deus. Pegou a Bíblia e foi para a igreja. Chegou lá e falou, pastor, eu tenho 2 problemas. Primeiro é que eu sou feiticeira, eu quero me arrepender. E aí o pastor falou para ela, irmã, e qual o segundo problema? Lá em casa tem violência doméstica. Ô irmã, ele está te batendo? Não, o Zé bebe, eu que bato nele todo dia. Mas apesar da história engraçada, a Rosa hoje é uma mulher de Deus, que conheceu a luz de Deus, que é serva do Senhor. Olha, a palavra diz no Salmo 18, 28, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz a minha treva. Acabou a treva, pastor Paulo. Quantas vezes pastor Paulo deve ter encontrado no mundo da evangelização gente agarrada nas trevas e que agora conhece a luz de Deus. Muitos aqui conhecem a história da Junta de Missões Nacionais fazendo a tenda, e o homem veio de muitos quilômetros carregando uma cruz para levar até a Aparecida do Norte. E ele para beber água, e os seus pés estão sangrando, as suas costas sangrando por causa daquela cruz. E ele entra naquela tenda, pastor Alto, ele ouve de Jesus, ele ouve que Jesus carregou a cruz por ele, ele ouve que ele pode receber a salvação ali, basta ele entregar a vida a Jesus, não há mais sacrifício a ser feito, ele entrega a sua vida a Jesus, e quando ele sai, ele olha para aquela cruz que ele vinha carregando e diz assim, ó, isso aí vocês jogam fora para mim. Eu vou voltar para casa, minha família precisa saber que alguém já carregou a minha cruz. Isso é luz, irmão. Isso é luz. E nós precisamos de luz. Muitos vivem fugindo da luz. É mais cômodo viver nas trevas. Qual é o atrativo da escuridão? Ela nos oculta, encobre os nossos atos. Assim parece que nos protege. Quem vive no pecado, da prostituição, da corrupção financeira, fica escondido, não revela isso, não conta para ninguém, é tudo em secreto, é tudo escondido, porque está vivendo em trevas. Você que me ouve, está vivendo em desonestidade, está vivendo em adultério, você está vivendo no meio da feitiçaria, faz coisas ocultas, faz trabalho contra a vida de outras pessoas, você está vivendo em trevas. Meu amado, você precisa de salvação. Jesus está de braços abertos dizendo, vem, eu te dou a minha vida, a minha luz. Há um propósito de Deus na história da humanidade, há um propósito daquele que é o autor da luz. Qual o propósito do autor da luz? Ali diz, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Deus não vai sossegar, se eu posso dizer isso, enquanto todo homem não tiver oportunidade de recebê-lo e de ser livre dos seus grilhões, das suas cadeias, da sua prisão emocional, da sua prisão espiritual, da sua feitiçaria, da mentira religiosa, de crer em coisas e ritos que podem salvá-lo. Não há, só o Senhor é Deus, só Ele tem a salvação, só Ele pode entrar na caverna da tua vida. Você é dependente dEle, Ele deu a sua vida por você, e Ele quer salvá-lo essa noite. Creia nessa palavra em nome de Jesus.
como uma luz alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Há alguns propósitos, há pelo menos 4 propósitos de Deus na vida da humanidade. Primeiro, que todos nós possamos conhecer a verdadeira luz. Que conheçam a verdadeira luz. Essa é a vontade dele. Homens que estavam em trevas, diz a palavra, viram uma grande luz. Os homens estavam em trevas, os homens não podiam ver a luz. Não foi só Simeão, toda a humanidade estava em trevas e toda a humanidade conheceu a luz de Deus. Jesus é a luz de Deus, Ele é a estrela da manhã, Ele é a luz para todos os homens, Ele é a salvação, Ele brilhou no céu para que todo homem olhe e saiba, há salvação em Cristo Jesus. A gente muito perdido, irmãos, a gente vivendo dentro de cova. Alguns anos atrás, Eliezer foi dessa igreja amada lá do Rio de Janeiro. Eu era de uma igreja lá no Rio de Janeiro, amada de Deus. E tinha um moço lá, falecido, pastor Moisés Malafaia, um tremendo homem de Deus. E eu estava evangelizando com ele no cemitério. E dentro do cemitério, dia 2 de novembro, a gente ia para lá ganhar almas para Jesus. E tinha uma cova cavada. E dentro dessa cova, tinha um cara magrinho, parecido contigo assim. O cara estava com uma cartola preta e vermelha, com uma capa preta e vermelha. E como o pastor Moisés era vascaíno, ele me cutucou assim e falou assim, olha lá, só podia ser flamenguista. Que coisa, né? Mas isso aí Deus perdoou ele. E aquele moço dentro da cova, gente, com a mão assim, ó, estendida. E pessoas passavam e colocavam um nome de pessoas ali, para aquele moço amaldiçoar. Você sabe o que ele fez? Moisés foi até aquela cova e pulou dentro da cova, junto com aquele moço, e abraçou ele. O poder do Espírito Santo de Deus na vida do homem é tão grande, aquele homem não reagiu, não fez nada. Ele fez assim, ele entregou, ele pegou aqueles nomes, levantou a mão e disse, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está aqui. Começou a orar. E eu e mais meia dúzia ficamos assim, ó. Ele tirou aquele moço da cova, trouxe para o meu lado, e ele falou, vou deixar ele aqui porque é flamenguista, o tempo todo. Uma boa, gente. Uma boa. Abraçou aquele moço, amou aquele moço, falou de Jesus para aquele moço. Aquele moço estava ali em trevas, tentando levar outras pessoas à perdição. Propósito de Deus, conheça a verdadeira luz. Outro propósito de Deus, que você creia na verdadeira luz. Há uma luz de verdade, há uma luz que brilha. Há uma luz que ofusca os nossos olhos. Todos os homens da Bíblia, sem exceção, leia lá os profetas, os grandes homens, como Daniel, como Ezequiel e outros, quando viam a manifestação de Deus, dizia assim, então eu vi pastor Herbem, e o seu rosto brilhava, e era reluzente, e eu não pude me conter de pé, porque havia uma luz nele que me cegava os olhos. Eles tiveram experiências profundas com uma luz que é a verdadeira luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Mas quem não segue a Jesus está em trevas, está perdido, não consegue caminhar. O ateísmo não vai te levar a lugar nenhum. A feitiçaria não vai levar você a lugar nenhum. Crer em reencarnação não vai levar você a lugar nenhum. Apenas crendo no nome de Jesus Cristo, você poderá ser salvo e ter a vida eterna. Não há outra possibilidade, não há um atalho, não há um desvio, não há um jeitinho, não há, amado. Em nome de Jesus, creia. Jesus é o único. Ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia nisso, receba isso no seu coração, largue tudo que você está fazendo, faça isso, largue isso tudo, deixe isso. Essa religião tem enganado você.
Todas as religiões podem enganar, mas Cristo Jesus, o Deus vivo, Ele é a tua salvação, Ele é o Senhor, Ele redime o homem do pecado, Ele tira o homem do monturo, Ele levanta o caído e abatido, Ele dá vida àquele que está morto. Que coisa tremenda! Meu primeiro sermão, pastor Paulo, foi o filho da viúva de Naim. E depois que eu cresci, que eu fui entender aquele texto, o que mais me impressiona, pastor Marco, naquele texto, Jesus tocou o esquife. Meu tio, quando era pequeno, dizia que tinha um cara tão ignorante na roça, que dizia que esquife era um instrumento, viu? Mas não era não, né? Esquife era o caixão. E a Bíblia diz assim, Jesus tocou o caixão, e todos se maravilharam. Sabe por que se maravilharam? Irmão, judeu não pode tocar em morto. Não pode tocar. E ele era nazireu, ele não podia tocar, mas ele tocou na morte, sendo superior à morte, tendo supremacia, soberania pastoral sobre a morte. Ele tocou na morte, e quando ele tocou na morte, isso gerou vida. A gente acha que Jesus ressuscitou a menina, o Lázaro, o filho da viúva de Naim, e só. Jesus ressuscitou muita gente, que nem a Bíblia conta, todo mundo. Eu imagino, se Eliseu, um profeta, cai um cadáver dentro do seu túmulo e o cadáver ressuscita, você imagina Jesus, só dele passar pelo enterro, o morto devia se mexer, porque há nele vida, a luz foi manifesta aos homens, e essa luz é Ele, a palavra de Deus diz que nós precisamos crer nessa verdadeira luz, e mais uma coisa, tornem-se como a verdadeira luz. Assim deve se manifestar essa luz ao mundo. E nós precisamos manifestar essa luz ao mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, isso é para a igreja, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Há uma luz que a igreja precisa refletir. Sua célula é um luzeiro de Deus nessa cidade. Sua casa, sua mesa de trabalho, seu banco universitário, são luzeiros. Nós precisamos trazer luz àqueles que perecem na escuridão dessa cidade, desse estado e desse país. Quanta gente, se fala um monte de coisa de Brasília, se fala da corrupção financeira, se fala até da imoralidade sexual, de que eles contratam prostitutas, e tem até prostitutas famosas em Brasília, mas pouca gente fala sobre a feitiçaria que há naquele lugar. A feitiçaria que há nas prefeituras, a feitiçaria que há no seu trabalho, a feitiçaria que há nas ruas que nós moramos, nos condomínios, as pessoas que buscam como cegos, tateando no meio da escuridão, elas estão perdidas, elas não conseguem ver a luz do sol, elas não conseguem, estão presas numa caverna do diabo, elas não conseguem sair, exceto se o Espírito Santo conseguir trazê-las para fora, para que vejam a luz que há em Cristo Jesus. E o meu apelo é para você, que me assiste pela internet. Eu tenho convicção, quando comecei a orar por essa palavra, e eu falei, Senhor, eu vou pregar isso na igreja, e Deus me fez lembrar da internet, e eu pensei, há pessoas que estão vendo, há pessoas que vão ver essa palavra, e que estão presas, você não consegue mais dar um passo, já gastou dinheiro, já buscou em falsos credos e falsas religiões, você ainda não experimentou Jesus. Jesus é quem vai mudar a sua vida. Jesus é aquele que transforma a vida de uma pessoa que vive na feitiçaria, que vive na idolatria, que vive no engano, que vive nas clínicas de aborto, que vive preso ou presa na mentira. Você não aguenta mais a vida que vive, porque você precisa de uma nova vida, e essa nova vida, só Jesus Cristo pode te dar. Essa noite eu quero te convidar a receber isso.